Tudo certo aí? Boa noite, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Escuta Mais Podcast. É o nosso episódio número 34. Estamos ao vivo aqui para Amambai, toda a região, nesse dia especial, né? Dia da conscientização, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Você sabe muito bem que o nosso podcast é o único podcast ao vivo de Amambai e toda a região, produzido pela Agência Mais. Sem falar em Agência Mais, está comigo hoje aqui o Francisco e também o Raí, para deixar a nossa live redondinha, 100%. Hoje o nosso tema, você já sabe, estou aqui com a camiseta do autismo, né? Falando um pouquinho sobre essa conscientização. Eu que tenho um filho autista também, o Miguel, que hoje inclusive está fazendo aniversário. Parabéns, Miguel, mais um ano de vida. E estamos aqui com o Diego, né, que vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto que é tão importante, um episódio hoje tão marcante, que é sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, entre outros assuntos também. Vamos falar sobre jiu-jitsu e sobre muita coisa legal. O Diego, que é policial penal, faixa preta de jiu-jitsu, professor, esposo e, acima de tudo, pai de uma criança autista, da Lívia, que eu conheço também, uma queridíssima, assim como eu, né? Que tem o Miguelzinho também autista. Diego, seja muito bem-vindo ao Escuta Mais Podcast. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Muito bem. Daqui a pouco o Diego vai falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, como tudo começou. E você que está assistindo aí, você já sabe, né? A sua missão é qual que é? É você se inscrever no nosso canal. Você que não é inscrito ainda, chegou agora, se inscreve aí. Para você também que já está aí aguardando, o pessoal já viu que estava aguardando aqui a nossa live, você pode também compartilhar, tá? Você pode compartilhar, pegar o botão de compartilhar, mandar para os grupos de WhatsApp, avisar que tem podcast, é um assunto muito importante, um assunto para te conscientizar e para você também aprender cada vez mais. Se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, dê essa moral pra gente. E se você quiser deixar a sua pergunta, já pode deixar desde já a sua pergunta sobre autismo, sobre jiu-jitsu, sobre muita coisa que a gente vai estar conversando nesse momento agora com o Diego. Vamos lá. Diego, eu já te conheço um pouco, sim, mas a nossa audiência não conhece ainda, né? Então, a gente tem o costume de primeiramente, a gente conhecer as pessoas que a gente traz para conversar. Sim. A gente fala que a gente só traz pessoas interessantes aqui, e é verdade, e você é uma pessoa que a gente tem muita honra, muito prazer de receber aqui. Então, eu queria conhecer um pouquinho o Diego antes das suas responsabilidades atuais, antes de ser pai, antes de ser professor de jiu-jitsu, enfim, o Diego Dávolo antigamente. Boa noite, Juliano, novamente. Fico muito feliz de estar aqui hoje, principalmente, né, por ser 2 de abril, né? Uhum. Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o Diego antes era um Diego desinformado, tá? A gente não sabia nem o que significava, né? O Diego não sabia nem o que significava a palavra autismo. Né? Se a gente for dar uma pesquisada, esse termo surgiu, né? Essa data, aliás, surgiu em 2007. É pouco tempo, né? Isso. E quando nós recebemos o diagnóstico da nossa filha, foi em 2020. Então, quando o doutor falou assim, ó, ela fechou o diagnóstico para autismo, né? A gente ficou em choque. E a gente ficou meio sem saber o que fazer na hora. Então, foi algo novo para nós. A gente não esperava, né? Como muitos pais também não esperam. E foi realmente assim... voltando lá, o Diego que teve que se reconstruir. Né? Então, ele teve que se reinventar diante do que estaria por vir. Exato. E... trazendo para o pessoal, né? Mas o que é o autismo, né? Por que será que, né, a grande maioria ainda acha que isso é da atualidade, né? Mas buscando essa história, né? O termo autismo, ele é mais antigo do que muitas pessoas acham que é. Ele surgiu em 1911, tá? Por um psicólogo, pesquisador, que começou a estudar sintomas nos seus pacientes. Então, ele foi um dos primeiros a criar essa terminologia autismo, né, através dos seus estudos. E daqui para frente, novas pesquisas foram sendo realizadas, né?
E hoje nós já temos uma compreensão melhor do que é, né, de como agir, enfim. Mas o Diego daquela época não tinha o que eu tenho hoje, né? Porque eu falei, cara, eu preciso saber o que é isso. Né? Eu preciso de ajuda. E eu acho que o principal é a gente buscar conhecimento, ter essa vontade de aprender. Porque é a nossa filha, é o seu filho, né? Então a gente, como pai, né, a gente tem essa missão de proteger, de resguardar, de prover. Então acho que o principal é você deixar aquele momento, aquele choque passar, né? Deixar aquele, às vezes, sentimento, até de muitas famílias, sentimentos de luto, porque a gente planeja um filho, entre aspas, perfeito. Né? Um filho que eu vou levar para o futebol, que eu vou levar uma filha que eu vou levar para o balé, né? Para natação. Então a gente já vai fazendo planos, vai criando expectativas antes dessa criança vir. E nessa hora, todos esses nossos planos, essas expectativas, às vezes, né, aparentemente, né, como a gente naquele momento acha que caiu por água abaixo, e não é bem assim, né? Os nossos filhos provam isso, que eles são sim munidos de grandes potencialidades, de grandes habilidades, que o autismo não tem só as questões das dificuldades. Então hoje eu olho a minha filha muito mais pelas qualidades do que pelas dificuldades que ela tem. Eu procuro focar nisso, né? E isso é que me impulsiona a crescer e a buscar cada vez mais conhecimento. Eu digo que a Lívia, ela me direcionou o caminho que eu estou hoje. Talvez se minha filha não tivesse, né, recebido esse diagnóstico, eu nem estaria aqui hoje conversando com você, né? Então ela me fez me reconstruir, né? Buscar essas informações aí para que eu não só pudesse ajudar ela, mas ajudar a minha família, né? Perfeito. E hoje inúmeras outras famílias. Muito bem. Você falando aí, eu me identifico muito, né, com tudo isso que você falou, porque hoje, inclusive, né, em outro momento eu fiz uma entrevista na rádio e falei exatamente sobre isso. Quando nós recebemos o pré-diagnóstico, nem o diagnóstico fechado do Miguel, foi como nós tivéssemos perdido o chão, né? Sim. Sem saber para onde ir. Sem saber para onde ir. E agora? O que a gente vai fazer? Mas assim, veio uma... Deus colocou umas pessoas no nosso caminho, Diego, que fez assim, calma, tudo vai dar certo. Eu lembro de uma frase que uma mulher falou pra gente, uma psicopedagoga, muito abençoadíssima. Ela falou assim, fiquem tranquilos. A palavra foi assim, nós, né, típicos, precisaríamos viver no mundo dos atípicos. Para entender o quão é magnífico esse mundo, né? O quão é magnífico. Sim. Então essa frase fez a gente ficar mais tranquilo, falar, puxa vida, peraí. Porque até então era um papo que não tinha entre a gente ali, né? Na nossa família. Virou a chave. Nós tínhamos o Eduardo, né, na época estava com 2 anos, e até então nada, e de repente veio o Miguel. O Miguel a gente foi diagnosticado com 3 anos de idade. Então assim, mudou muito a nossa vida. Aí, você falando isso, eu me identifico, né? Porque realmente a gente tem que dar uma volta a tudo e falar, puxa vida, o que eu vou fazer a partir de agora? Como que vai ser? Qual é o caminho? Qual o caminho? É tudo novo, né? Sim. É tudo novo. Você é policial penal, sim, você é atleta, você também é pai, como já falei da Lívia aqui, né? O que mais te define hoje? O que me define hoje, olha, é essa vontade de superar as expectativas, sabe? Eu acho que o que me define hoje é essa vontade de crescer pela minha filha, pela minha família, sabe? Eu tenho uma coisa na minha cabeça, que eu tenho uma missão com a Lívia, sabe? Eu tenho essa missão de ser pai da Lívia. E eu preciso, assim como ela me direcionou, eu também preciso direcioná-la, né? Ensinar ela a sobreviver nesse mundo, que ainda não é aquele mundo ideal, né, que a gente almeja para os nossos filhos. E assim, eu comecei a mudar meus pensamentos, né? Eu comecei a me abrir mais. Eu acho que era muito fechado. Eu vivia
acho que em determinado mundo, né? Então, tipo, é igual você falou, eu só ouvia falar de fulano, era autista, mas nem sabia o que era, né? Ah, é doença, não é? Isso aí pega, né? Mas assim, eu acho que quando a gente sente na pele, né? Quando a gente recebe o diagnóstico do nosso filho, a gente tem que mudar a chavinha, né? Porque senão a gente só vai atrasar. Exato. Né? Não só a criança, mas nós também, né? Então, principalmente quando famílias não aceitam o diagnóstico, né? Então, hoje eu me vejo assim muito mais capaz. Eu aprendi com a minha filha hoje a ser muito mais paciente, né? Eu não tinha muita paciência. Eu aprendi a... Peraí, preciso aprender o máximo o que é isso, né? Então... eu comecei, como você falou, buscar informação, buscar ajuda, buscar principalmente profissionais, né? Receber as orientações de como eu deveria proceder, né? Qual o caminho eu deveria seguir, né? Para sair dessa zona perdida, digamos assim, sabe? Então, eu vejo hoje que a Lívia contribuiu muito para a minha questão de aprimoramento, sabe? Porque eu sempre... treinava jiu-jitsu, né? E meu professor falava assim, Diego, faz educação física. Eu falava, professor, eu não quero fazer educação física porque quando chegar lá na faixa preta eu vou dar aula só para adulto, eu não quero nem dar aula para criança, certo? Eu só quero ver minha filha treinando. E aí, isso já foi um despertar, né? Após o diagnóstico, porque... eu tenho um mentor hoje, né, que é um professor de jiu-jitsu, ele é faixa preta de judô, ele esteve aqui no Congresso Internacional em Ponta Porã, Autismo Sem Fronteira, que é o professor Felipe Nilo. Ele é o pioneiro sobre artes marciais e autismo, ele tem vários cursos. E aí eu entrei em contato com ele, porque ele é do ramo, né, falei, professor, estou interessado em fazer um curso online e tal, para mim ver o que eu posso fazer com a minha filha. Nesse primeiro momento era com a minha filha, tudo focava em torno da Lívia. Porque eu vejo que ela vai ter... eu acho que o jiu-jitsu vai ajudar muito ela, né? Eu acredito que o jiu-jitsu pode, sim, transformar tanto a vida de adultos como de crianças, atípicas ou neurotípicas, né? Que estão ou não com transtornos. E não só o autismo, principalmente crianças que têm DDAH e outros. Então, conversei com ele. Eu era, na época, faixa marrom de jiu-jitsu. Falei, eu posso fazer? Eu não sou ainda professor. Você estuda? Não, pode. Falei, aí outra coisa. Precisa ser formado na área de educação física? Falei, olha, não precisa. Mas, veja bem, você me falou que você é pai atípico. Se você vai levar a Lívia para um professor de jiu-jitsu, né? A Lívia nessa condição, você só vai perguntar se ele é faixa preta? Não seria interessante, olha, o que mais que o senhor sabe sobre autismo? O senhor é formado? O senhor tem curso? Né? Então aquilo despertou, né? O que meu professor falava, que até então, não, já sou policial penal, né? 12 anos trabalhando. Então já, né, eu tinha na minha cabeça assim, eu sou concursado, já estou estabilizado. O jiu-jitsu vai ser mais hobby mesmo, né? Então ele abriu a outra chavinha em mim. Falei, realmente, né? Eu quero entregar minha filha na mão de alguém que é capaz, né? Que tem conhecimento. Porque pensa bem, quando você deixa seu filho na terapia, você está passando a responsabilidade. Tome que agora o filho é seu. Exato. Certo? Né? Então, eu falei, vou fazer educação física. Né? Hoje eu estou no 8º semestre, estou no último ano, educação física. Já estou me preparando para iniciar também. Quero fazer fisioterapia, né? Para dar continuidade no estudo, aproveitar esse momento que eu estou estudando, para continuar estudando. Né? Então, eu acho que eu só tenho a ganhar, né? e a somar. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Já tenho uma pós em educação especial e psicomotora. Eu quero focar muito nessa área da psicomotricidade, que a gente sabe que tem uma porcentagem de autistas que tem muita dificuldade na condução motora. Sim, exato. Né? E a gente tem que olhar principalmente para essa condição enquanto é precoce, porque ela é o que vai determinar muitas vezes a criança a ler, a criança escrever, né? A motricidade fina, pegar corretamente num lápis. E o jiu-jitsu ajuda muito isso. A gente vai falar lá no finalzinho os benefícios, né? Não só do jiu-jitsu. Hoje eu vim aqui com a ideia também de falar de outros esportes, né? Porque eu acho que a gente tem que incentivar nossos filhos. E
o Felipe Nilo fez isso. Então, faz educação física, tem condições, faz curso, né? Faz pós, se especialista. A sua filha só tem a ganhar, né? E ele também diz o seguinte, né? Para quem está nos assistindo, que é o seguinte: existem as terapias, né? Só para ficar claro, pessoal, existem as terapias que são recomendadas pelo neurologista infantil. As principais que uma criança autista precisa: fonoaudiólogo, TO, que é terapia ocupacional, e psicologia, né? Há outras terapias, como uma nova que está surgindo agora, arte-terapia e musicoterapia, que também são excelentes para as crianças autistas. Então, o esporte, ele não é terapia. Jiu-jitsu não é terapia. Futebol não é terapia. Tá ali mais para desgastar. Balé, que é uma dança, também não é terapia. É um complemento terapêutico, certo? Por quê? Porque hoje já existem estudos científicos, né? A neurociência aplicada pura ali no esporte, né? A criança, ela tem inúmeros benefícios com o esporte. Porque o que acontece? Antigamente, né, a gente procurava, vamos dizer assim, um pai, uma mãe procurava colocar o filho no esporte para gastar energia. Vou colocar no futebol para gastar energia, né? E não é isso. Não é gastar energia. A gente vai, por exemplo, trabalhar com uma criança TDAH dentro do jiu-jitsu ou qualquer outro esporte. Eu não posso querer gastar essa energia dessa criança. Às vezes essa criança tem energia de sobra. Não é gastar energia. Eu preciso canalizar essa energia de forma estruturada, certo? Não é simplesmente fazer ela correr uma quadra, pronto, gastei a energia dela. Não. É você, de forma estruturada, canalizar essa energia, certo? Porque uma criança, muitas vezes, tem TDAH, né, o tipo impulsivo, imperativo, ela tem necessidade de se movimentar. Então, eu não posso pegar essa criança dentro do tatame e obrigar ela a ficar sentada, parada, sem se mexer. Então, aquele Diego antigo, vamos dizer, seria um professor, entre aspas, da geração raiz. Eu sou faixa preta, eu sei o que eu estou fazendo. Senta aí, moleque. Entendi. Porque eu fui... Não. Então, veja bem, para eu me reconstruir, primeiramente, tive que abrir a minha mente, né? Expandir minha mente, abrir a chavinha e, graças aos meus bons professores, né? Professor Diogo, professor Gabriel e esse outro professor que me auxilia nessa parte das crianças atípicas, que é o professor Felipe Nilo, eu pude me reconstruir, né? O professor Felipe Nilo diz assim: não adianta eu ser faixa preta de jiu-jitsu, mas quando eu vou trabalhar com criança atípica, eu sou faixa branca, não sei nada. E não adianta achar que não, vou fazer o jiu-jitsu da moda antiga, vai dar certo. Não vai dar certo. Para você trabalhar, você precisa se capacitar, você precisa baixar o ego de seu professor e começar a reaprender tudo, né? E muitas vezes do zero. Então, o diferencial é esse. É você olhar como eu vou fazer, de que forma, e da maneira correta. Não é achismo. Eu acho que se eu fizer isso com essa criança vai dar certo. Mas se eu fizer isso... Porque a gente sabe, todo autista é igual? Não. Cada autista é único. Então, o que funciona com um, às vezes não vai funcionar com o outro. Exatamente. Né? Por isso, a palavra espectro. Espectro é sinais e intensidade desses sinais. Ou seja, para a gente entender aqui o que a gente já falou no começo, é sinal, não é sintoma. Exato. Eu não pego autismo, certo? Então, autismo, para quem está assistindo, tá? Se puder sair com uma reflexão daqui hoje, né? Já que nós estamos no mês da conscientização, autismo não é doença. Não tem remédio que cure. Exatamente. Né? Autismo é um sinal, é um transtorno. E ele se diferencia nas crianças. Por quê? Porque ele vai afetar, né, a comunicação, a interação social. A criança tem padrões de comportamentos restritos, repetitivos, que são nada mais que movimentos estereotipados,
né, que são as estereotipias, e muita gente acha que a gente tem que cessar a estereotipia. A gente não se cessa estereotipia, porque as estereotipias a gente sabe que é uma maneira que a criança encontra de se regular. Exato. Então, por exemplo, a Lívia andou muito tempo na ponta dos pés, e eu antes de achar que antes a gente receber o diagnóstico, eu falava para minha esposa assim: olha, ela vai ser bailarina, olha que linda ela andando na ponta dos pés, né? E ela vivia correndo em círculos. Mas eu não sabia nada, né? O primeiro, a gente só tem a Lívia como filha, então a gente era marinheiro de primeira viagem, pais de primeira viagem, né? E a gente também descobriu que ela era diferente graças à professora da escola. Então acho que hoje, né, o professor ele tem um papel muito importante. Com certeza. Sabe? Então eu sei que tem muitos professores que têm medo de falar, né? Mas eu agradeço muito a professora ter falado: leva a Lívia, ela está com um atraso de fala, né? Pode ser que tenha a língua presa, leva na fono para investigar, né? E aí eu lembro que a minha mãe falava assim: não, ela não tem nada não, você começou a falar com 5 anos, né? Aí você vai ouvir outro, eu cheguei a ouvir isso aqui. Vai numa chácara, pega um pintinho, põe na boca dela, faz essa simpatia que amanhã ela vai estar falando. Né? E aí a gente levou na fonoaudióloga, e aí ela pediu pra gente levar no neurologista. Né? A gente já começou a intervenção, então ela tinha 2 anos e 5 meses, com 2 anos e 7 meses a gente fechou. Então acho que o diferencial foi essa professora. Entendeu? Porque nós recebemos o diagnóstico até precoce, né? Porque a gente sabe que o diagnóstico precoce é até 2 anos. E quanto mais cedo começar essas terapias, melhor são os resultados. Mais a criança vai se desenvolvendo. Então, com 2 e 5, a Lívia já começou fono, com 2 e 7 fechamos, já começamos psicólogo. Né? Com 5 anos, a gente fechou o diagnóstico de TDAH. E hoje a gente está investigando o diagnóstico de altas habilidades. Né? A doutora já pediu o teste, a gente vai fazer em Dourados, para ver se ela tem altas habilidades. Por quê? O autismo, além das dificuldades, ele tem um combo. Sim. Né? Então, para o pessoal entender, você chega lá no McDonald's, aí você olha o hambúrguer, é R$20, né? Aí o atendente fala assim para você: mas a gente tem o combo, tem a batata frita e o refrigerante por R$24,90. Eu vou pegar o combo. Autismo é isso. Então ele vem, né? Ele é um combo. Então o autista, ele pode vir com TDAH, 50% a porcentagem. Ele pode vir com epilepsia. Ele pode ser um autista e deficiente intelectual. Ele pode ser autista e TOD. Ele pode ser autista e TOC. Ele pode ser autista e ter o processamento sensorial, distúrbio de sono, transtorno de ansiedade. Então ele vem acompanhado de uma comorbidade. Muita coisa. Então, é uma luta, porque a gente não está buscando só a questão do autismo, né? Então, eu tenho que trabalhar também hoje com a Lívia a questão do TDAH, né? E vai chegando uma época da idade das crianças que um afeta mais que o outro. Então, hoje a Lívia toma medicamento para ela focar e ter atenção, que é o TDAH, né? A Ritalina, né? Específico para o TDAH dela. Mesmo que o Miguelzinho toma também. Toma também? Então, aí ela toma para a escola, para as terapias e auxilia muito. No primeiro momento a gente fica assim, né? Só que, como eu falo, eu gosto de estudar, correr atrás. Então, quando a doutora falou: vamos entrar com a Ritalina por conta do TDAH dela, eu já fui pesquisar efeito colateral, né? Para ficar atento. Exatamente. Porque, cara, a gente, né? Eu tinha aquela... Né, a gente teve aquela ideia de falar: não, é tarja preta, né, para louco, sabe? A gente tinha isso aí na cabeça. Então a gente hoje vê que não é nada disso, né? A gente vai mudando. Então eu acho que a gente vai amadurecendo como pai, sabe? Com certeza. Então quando a gente busca informação, a gente vai amadurecendo como eles. Quando eles começam terapia e os complementos terapêuticos, eles vão amadurecendo, o cérebro vai amadurecendo, porque o cérebro de uma criança ele não nasce pronto. Ele precisa amadurecer. Então, para você que está ouvindo também, quando você vê uma criança lá, não fala que ela é falta de educação. Mas a gente não sabe o que se passa. Às vezes essa criança ela não vai estar com cordão de identificação. Né? Então, às vezes ela está lá na fila de um mercado, às vezes ela está sofrendo uma crise sensorial. Aí quem está de fora acha que esse pai não sabe educar, isso é falta de educação.
E não é, às vezes é excesso de estímulo, né? Às vezes é uma falta de uma rotina estruturada. Então, às vezes é um cérebro ainda imaturo, ela não sabe lidar, ela não aprendeu ainda a se autorregular. Então, a função de um pai, de uma mãe, é aprender a ensinar autorregulação. E para você ensinar a sua filha, primeiro você tem que saber se autorregular também. Exatamente. Você falou algo